Muitas das minhas amigas vinculadas ao homeschooling, Jaqueline, Alexandra, Luciana, Simone, Juliana, Marcela, quem mais agora que me falta? Luciane, e outras, sempre me fazem algumas perguntas relativas à metodologia de educação. E apesar de eu não ser um pedagogo especificamente, né, eu trabalhei com áreas de práticas pedagógicas, mas eu não sou formado em pedagogia, mas elas me fazem algumas perguntas que eu entendo que sejam triviais na questão da prática das práticas educacionais. E diz respeito também à questão da polêmica do ensino religioso nas escolas. Então, em resposta a elas e tentando, de repente, puxar o caminho das pedras para que a gente possa entender o que está havendo, né, o que há por trás desse discurso de que não se pode ensinar religião nas escolas, porque as escolas são laicas, né? Isso tudo tem tem um pano de fundo, né? Tem uma roupagem. E a gente vai tentar esclarecer o porquê desse raciocínio. Então, nesse vídeo, nesse e no outro subsequente, a gente vai tentar responder aqui o seguinte questionamento. Não, né? Essa série de vídeos ela vai vislumbrar responder a um questionamento específico, ou aos questionamentos, ou 2 ou 3 questionamentos. O primeiro, se as escolas e as universidades surgiram dos mosteiros e com o incentivo da igreja, por que os marxistas se opõem e lutam contra o ensino religioso nessas escolas? Número 2. Por que os marxistas tendem a repetir... por que os marxistas tendem a repetir mentiras sistemáticas sobre a religião? Principalmente contra a Igreja Católica, né? Porque a historiografia marxista ela tende a atacar determinados grupos. Ataca-se aqueles grupos que eles entendem como burgueses, né? Então, entre esses grupos tidos como burgueses, consta os Estados Unidos, né, com um sistema capitalista, os militares, que são um aparelho repressor do Estado, que eles determinam isso, né, que os militares, as forças armadas seriam o braço direito do Estado opressor e fascista. E a religião, que eles determinam ser o ópio do povo, né? A religião, para eles, torna as pessoas alienadas. Então a gente vai tentar responder essa questão também. E a terceira pergunta por que tanta resistência ao homeschooling? Né? Que é a pergunta também que muitas das minhas amigas fazem e que eu relutei muito em responder por uma série de questões, principalmente por não entender bem do assunto, porque eu não sou pedagogo, mas existem coisas triviais que eu posso apontar aqui que faz com que a gente tenha uma concepção mínima, né, um entendimento mínimo para saber por que é que esses pedagogos de salinhas de secretarias de ar-condicionado, que não vão para a sala de aula lecionar, eles se opõem tanto à prática do homeschooling, né? Então, tudo isso tem um porquê. E a gente vai tentar responder aqui. Então, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Alexandre e você está no meu canal Marxismo Não É História. Então, pessoal, exposto os questionamentos, agora a gente vai expor toda a nossa dissertação para buscar entender o que está acontecendo, por que é que esse pessoal, eles primeiro se opõem ao ensino religioso nas escolas, já que uma vez que as escolas e as próprias universidades receberam o aval da igreja, foram fundadas praticamente pela igreja, as escolas nasceram dentro dos mosteiros, e inclusive o Papa Alexandre III, no terceiro concílio de Latrão de 1179, ele instituiu um decreto ordenando que todas as paróquias, todas as dioceses, todos os mosteiros financiassem, inclusive, os estudos daquela população mais pobre, daqueles filhos dos pobres, inclusive as meninas. Então, mesmo que se alegue que a escola
ela era a escola da Idade Média, que a igreja criou e fundou, que fomentou, que incentivou, ela seria instituições burguesas, que só os filhos da nobreza participam. Isso cai por terra dentro das definições do Concílio de Latrão. O cano 18 do Terceiro Concílio de Latrão, ele desmente tudo isso. Então, a gente vai começar a nossa exposição falando e voltando à antiguidade. Eu queria apresentar para vocês, aquele pessoal que ainda não o conhece, um indivíduo que viveu na República Romana, mais ou menos no ano de 106 a 43 a.C., né, que é o senhor Marcus Túlio Cícero. Ele foi um advogado, foi um político, foi um escritor e filósofo que viveu na República Romana, como eu falei, e foi eleito cônsul mais ou menos no ano de 63 a.C. E Cícero, ele escreve diversas obras, entre elas uma interessantíssima chamada De Ofício, ou seja, Os Deveres, na qual ele tem uma conversa paternal com o seu filho, que é um jovem estudante em Atenas, na Grécia, e ao qual ele vai dedicar o livro. Esse livro aqui, português, Cícero, Os Deveres, De Ofício. Na verdade, são outros. Esse aqui é o primeiro volume, tem um outro volume. E eu apresento esse aqui porque aqui tem algumas coisas interessantes que nós vamos tratar aqui, que são bem relevantes ao tema que nós estamos tratando. Cícero, então, ele vai apresentar, nessa obra aqui, no De Ofício, ou Os Deveres, ele vai apresentar 4 fontes principais que fazem brotar o esplendor moral e também que vai amalgamar, que vai emanar o caráter obrigatório do agir, do praticar o bem, do evitar o mal. E quais seriam esses parâmetros? Quais seriam essas fontes principais que fariam com que, bem trabalhadas na alma, no indivíduo, né, da criança em formação, que formaria nessa criança, incentivaria a praticar o bem, que formaria aquele conceito de moral, de ética, de caráter obrigatório, e que faria sempre tomar decisões, ou na maioria das vezes, tomar decisões que dizem respeito à prática do bem e evitar o mal. Então, ele denomina essas práticas, né? Ele vai dizer que essas 4 fontes principais seriam a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. A gente tem aqui na página 18, Cícero ele correlaciona isso. Aqui em cima ele correlaciona que as virtudes principais, as fontes de que emanam toda a sabedoria, todo o caráter da pessoa, do indivíduo, né, elas estão nessas 4 virtudes, que seriam a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Acontece que essas fontes principais que fazem brotar todo o esplendor moral e de caráter, o cristianismo, o catolicismo, ele vai chamar de virtudes cardeais. Ou seja, seriam aquelas virtudes que são os pontos cardeais. Virtudes, virtudes são aqueles pontos cardeais que vai nortear a alma, o indivíduo, na prática das boas ações. São as virtudes que vão definir o caráter daquele indivíduo, daquela alma. E o termo cardial, na verdade, ela vem da palavra latina cardo, que vai significar dobradiça, a mola mestra, e vai mostrar também como todas as outras virtudes vão girar em torno dessas 4, da prudência, da fortaleza, da temperança, e da prudência, justiça, temperança e a fortaleza. Então, a gente fazendo um esboço, grosso modo, sobre essas 4 virtudes e essas 4 fontes e que, segundo Cícero, vai emanar toda a sabedoria, todo o caráter, todo o modo de agir do indivíduo, e que a teologia cristã ela vai denominar de virtudes cardeais, fazendo alusão até aos pontos cardeais, aquilo que vai nortear a conduta do indivíduo, daquela alma. A prudência ela vai ser a virtude que vai dirigir toda a ação ao devido fim. E por isso ela procura os meios convincentes para que a ação seja feita
que seja toda feita e bem feita. Então, a prudência, na verdade, ela vem do latim, que significa sapientia, ou seja, que significa no português conhecimento, sabedoria. A justiça, então, o homem sábio, ele vai canalizar todas as suas ações para o bem. Ele vai evitar o mal e vai buscar o bem. A justiça, ela vai ser a virtude que vai incitar o indivíduo a dar a cada um aquilo que lhe pertence, ou a cada um aquilo que é devido. Então, se o indivíduo pratica o bem, ele vai, por justiça, ele tem que receber o bem. Se ele pratica o mal, ele, por justiça, ele vai receber em troca o mal. Então, a virtude da justiça, ela vai discernir, ela vai dar esse discernimento para que o indivíduo julgue as boas e das más ações. Então, quando a gente ouve um indivíduo dizer não devemos julgar, não julgar, na verdade devemos sim, julgando que você vai discernir uma boa ação de uma má ação. E dentro da doutrina cristã, dentro do cristianismo, inclusive, se diz que pode julgar, porque os indivíduos ele pegam uma passagem do Evangelho e restringe toda a doutrina da igreja, mas na verdade você pode julgar sim e deve. Você está vendo um indivíduo cometendo uma má ação, você deixa ele cometer a má ação, você não tem misericórdia com esse indivíduo. Então um ato de misericórdia é você dar bons conselhos. Então você tem que alertá-lo, você tem que chamar a atenção desse indivíduo. Então você deve julgar. Tanto deve-se julgar que a justiça é uma virtude que nos norteia. Ela vai nortear o indivíduo a olhar os seus atos e entender que aquele ato, se eu fizer isso, é um ato mau. Se eu fizer aquilo, é um ato bom. Então eu vou buscar sempre pelo lado bom, a justiça, porque sabendo que por justiça eu vou colher aquilo que eu planto. Então, essa virtude, é isso que a virtude da justiça vai trabalhar no indivíduo, na alma, em formação. A temperança ou a moderação, que é a terceira virtude, dentro da doutrina do cristianismo, ou a terceira fonte, dentro do Cícero, que é um filósofo pagão, segundo ele, essas seriam as fontes que emanam toda a sabedoria. Então, a temperança ou moderação, ela vai moderar os prazeres, ela vai assegurar o domínio da vontade contra os instintos. Vai equilibrar, ela vai fazer com que o indivíduo tenha equilíbrio no uso dos bens. Inclusive ela essa prudência dentro da doutrina cristã, dentro do cristianismo, ela associa, e também dentro do paganismo, dentro da filosofia pagã anterior ao cristianismo, eles vão associar a prudência, a temperança, aliás, aos prazeres. Ou seja, a temperança, no caso, ela vai refrear todos os desejos desordenados, os instintos frutos da concupiscência da carne, e vai reordenar, vai refrear esses prazeres sensuais, esses prazeres sexuais. Então, um exemplo disso ocorreu no caso de Aníbal, quando ele tenta conquistar Roma e acaba não conseguindo. O exército cartaginês, eles chegam na beira de Roma, mas quando estão na iminência de conquistar a cidade, que já estava desesperada, o Império Romano não conseguia deter, e depois eles param para descansar, aí se embriagam com vinho, eles se encontram, param numa cidade cheia de prostituta, aí se misturam com as mulheres, dormem com as mulheres, vivem na bagunça. Então isso aí praticamente quase que emasculou os homens que estavam dentro de uma toada, e o exército amoleceu e fez com que uma das batalhas que Roma venceu, sobre o exército cartaginês, fosse essa. O exército Aníbal estava na iminência de conquistar Roma, e por causa por ter amolecido, pela falta de temperança, eles acabaram perdendo. Enquanto eles estavam lá refreando seus instintos e seus prazeres e focados naquele objetivo, o exército vencia. Enquanto eles se soltaram, se desleixaram e se deixaram levar pelos desejos desordenados, pela bebedeira, pela luxúria, pelas mulheres, eles acabaram perdendo. E o elemento, a quarta fonte de que emana todo o caráter e que vai moldar aquele esplendor moral do indivíduo, seria a fortaleza. A fortaleza, ela vai assegurar a firmeza das dificuldades,
aquela constância na procura do bem, ou seja, dentro de um determinado caminho que é longo, você tem diversas possibilidades de repente voltar atrás ou mudar o teu percurso, mas vai ser essa virtude da fortaleza que vai te fazer olhar lá atrás, lá naquele objetivo final. Então, essa fortaleza, essa virtude da fortaleza que faz com que o indivíduo seja capaz de se sacrificar em nome de uma causa justa. É aquele indivíduo que quer entrar numa universidade, por exemplo, e que ele não tem dinheiro, mas ele se esforça de uma forma tal, ele vai a pé, anda quilômetros a pé para poder chegar às universidades, ele junta todos os seus trocados para poder tirar xerox das apostilas, dos livros, para poder estudar. E ele faz uma série de coisas, e nesse meio termo aparecem várias situações que fomentem a desistir. O desânimo, o cansaço, a própria questão do que há ao lado das universidades, ao lado das universidades há sempre barzinhos e às vezes até prostíbulos. Então a pessoa acaba numa sexta-feira à noite desistindo com o cansaço e com os apelativos mais sensuais e mais, como se diz, que mais convincentes, no caso, né, que seriam os deleites, né, dos barzinhos, das baladas, e inclusive até, dependendo das tabernas, que é a Idade Média, que hoje são os prostíbulos, esse indivíduo acaba ele mudando o seu foco, mas vai ser o dom da fortaleza que vai fazer com que ele olhe para o final e fala, não, eu tenho um objetivo lá no final. Daqui a 3, 4 anos eu vou me formar. Então é esse o objetivo, o final, o caminho, é a fortaleza que vai te dar que vai dar essa constância na procura do bem. Ela vai fazer com que esse indivíduo seja capaz de se sacrificar em nome de uma causa justa, porque se formar na universidade, você tem o seu diploma, é uma causa justa também. E então, a gente pode, inclusive, descrever exemplos dentro da Grécia pagã, alguns exemplos de personagens que adquiriram, que tinham, né, que deixaram explícito essas virtudes, essas molas mestras, essas fontes principais, segundo Cícero, que vão emanar todo o esplendor moral do indivíduo. Então, a gente pode olhar. Eu não tenho aqui o nome está Ilíada, mas aqui também ele tem a Odisseia, né? Que é do escrito de Homero, né? Do teatro de Homero. A Odisseia, o Odisseu, ou Ulisses, dentro da mitologia romana, ele vai levar 10 anos para chegar à terra natal, que é Ítaca, e depois da Guerra de Troia. Então, que também essa Guerra de Troia já havia durado também 10 anos, né? E nesse período de 10 anos, Odisseu passou por uma série de dificuldades e que poderiam, de repente, fazê-lo esquecer e desistir do seu fim último, daquele seu objetivo final, que seria voltar para sua terra natal, rever sua mulher, Penélope, e ver o seu filho, que ele nem conhecia o filho. Quando ele foi para a guerra, o filho não tinha nascido, né? Então, tudo isso ele teve que colocar, né, em pauta e analisar as situações, julgar, né, ou seja, fazer o julgamento do que era melhor para ele, o que ele queria. Então, Odisseu, nesse meio tempo de 10 anos que ele tenta voltar para casa, ele se torna cativo da ninfa, de uma bela ninfa chamada Calipso, né, e acabou sendo libertado por Atenas. Essa ninfa era uma mulher, por isso que vem esse termo, né, ninfeta, né, por causa das ninfas gregas, era uma mulher sedutora e que se apaixonou por Odisseu, fez várias promessas, viveu com ele por 7 anos, manteve o cativo lá, e ele se deixou seduzir por ela, ele foi praticamente seduzido também. E nesse ínterim, toda vez que ele acordava para a realidade, voltava para o seu bem comum, para aquilo que ele queria, o seu objetivo final, que era retornar para sua família, retornar para sua terra natal, a ninfa fazia várias promessas e seduzia, aquele jogo de sedução, ele não conseguia se libertar. Mas Atenas, que era a sua deusa padroeira, acaba libertando. E então ele consegue escapar das garras da ninfa Calipso, mas aí ele enfrenta um outro problema, porque ele vai cair nas garras de eles e mais alguns homens que também tentam retornar à sua cidade natal, juntamente com ele, caem nas garras do Ciclope, que é filho de Poseidon.
que é o nome dele, acho que era o Polifermo, isso mesmo, Polifermo. Polifermo era o Ciclope, o gigante, filho de Poseidon, que aprisiona todos esses homens, inclusive Ulisses, na sua caverna, e ele praticava a antropofagia, ele se alimentava de carne humana. Então, todos os dias ele saía pela manhã, e quando à noite ele voltava e devorava algum daqueles homens de Ulisses. Então Ulisses bolou um estratagema para poder sair daquela prisão, né? Ou seja, daquela caverna, e fez com que o Ciclope, né, o Polifermo, ele experimentasse o vinho e gostasse do vinho e assim ele foi querendo mais vinho, e Ulisses foi fazendo vinho, né, pedindo que ele trouxesse uvas, e aí os homens de Ulisses amassavam, fabricavam vinho, e de modo com que o Ciclope bebia, se embriagou, adormeceu, e aí então Ulisses com seus homens pegaram uma estaca gigante, eles empurraram e enfiaram no olho do Ciclope, que como era Ciclope, só tinha um olho, ficou cego. Então, dentro desse contexto, Poseidon, que era o pai, né, era o padroeiro de Polifermo, desse Ciclope, ele vai se revoltar contra Ulisses, contra Odisseu, e vai fazer com que a sua jangada sofra um naufrágio. Então, diante de idas e vindas, de tantas coisas que aconteceram, vai levar 10 anos para que Odisseu chegue a sua cidade natal, Ítaca. Por sua vez, a sua esposa Penélope, esposa de Odisseu, ela espera 10 anos, óbvio, pelo retorno do seu marido. E diante de tantos rumores, né, porque ele não dava notícia, então começou a surgir rumores da suposta morte de Odisseu. E Penélope, nesse meio tempo, ela é assediada por um grupo de pretendentes insolentes, né, que vão competir pela mão dela. Todo mundo quer ser rei, quer ocupar o lugar de Odisseu ou Ulisses. E o pai de Penélope, vendo que isso era inevitável, já que o Odisseu ou Ulisses estava provavelmente morto, que não dava sinais de vida, não reescrevia, não mandava notícias, e que se Penélope não se casasse, um desses pretendentes provavelmente ia desencadear uma guerra contra o reino e aí ia dominar a cidade. Então, para evitar isso, o pai dela começou a assediá-la, convencê-la que ela deveria se casar com um desses caras e esses pretendentes. E Penélope, então, para não contrariar o pai, vai ceder, né, mas com uma condição. E a condição dela é somente anunciar o nome do escolhido após terminar de tecer um sudário que ela vai fazer para o pai de Odisseu, e em solidariedade à suposta morte de Odisseu. Então, o que ela fazia? Enquanto ela passava a noite tecendo aquele sudário, de dia as empregadas iam e desmanchavam tudo. Então, nesse meio tempo, Odisseu retorna e mata todos os pretendentes de Penélope, né, para resumir a história. Então, o que a gente pode entender dentro dessa peça, né, dessa da Odisseia de Homero? A gente pode olhar nesses dois personagens pagãos que eles apresentam uma virtude. Na verdade, até mais, mas vamos trabalhar com uma só. Esses dois personagens, tanto Odisseu ou Ulisses, dentro da mitologia romana, e Penélope, eles vão apresentar a virtude da fortaleza. São as características comuns, tanto em Odisseu, tanto em Penélope. Então, porque ele vai olhar o bem comum, ele se torna cativo de uma bela ninfa, ele passa por uma série de perrengues, mas ele tem o objetivo lá atrás, lá no final. Ou seja, tem as dificuldades, eu não vou desistir porque eu quero voltar para minha cidade natal, eu tenho uma mulher, eu tenho um filho para conhecer, eu tenho um reino para governar. Então ele vai voltar para Ítaca, por mais que todas as dificuldades venham, empecilhos venham venham fazê-lo, persuadi-lo e fazê-lo com que ele pense ao contrário, ou seja, que ele faça com que ele desanime, mas ele vai retornar para Ítaca. E lá chegando, ele acaba com todos aqueles pretendentes que queriam ocupar o seu trono. Penélope, por sua vez, a mesma coisa. Todo mundo dizendo o contrário, que o Ulisses já estava morto, que o Odisseu já estava morto, mas ela ainda mantinha, inclusive, uma outra virtude, que já é uma virtude teologal, que é da esperança. Então, Penélope, ela tem também esse dom, essa virtude da fortaleza, porque ela se mantém firme naquilo que ela acredita. Então, você pode observar, então, que dentro da filosofia romana,
você tem Cícero, que define que existem 4 fontes principais que fazem brotar o esplendor moral e que vai emanar o caráter obrigatório do agir, da prática do bem e para que esse indivíduo em formação evite o mal. E denominam essas fontes, né? A prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Você tem personagens dos teatros gregos que apresentam os dons da fortaleza, o dom da esperança, inclusive até o próprio Odisseu, então, são reforçando aquilo que Cícero então diz. São elementos que vão fazer com que vai amalgamar as virtudes nos indivíduos. E você tem, por terceiro modo, por depuração, a doutrina cristã, a doutrina católica, chamando essas fontes principais que fazem emanar o bem, que fazem emanar o esplendor moral no indivíduo, de virtudes cardeais. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega aqui? A filosofia antiga e a religião, elas, de certa forma, elas vão ter algo que caminham junto. Então, a igreja ela vai hibridizar, vai aperfeiçoar e vai amalgamar aqueles elementos que os filósofos greco-romanos eles já viram e já perceberam, e a igreja vai aperfeiçoar aquilo e vai chamar de virtudes. Então, agora a gente entra num paradoxo, porque olhando para o mundo moderno, olhando para esses pedagogos de hoje em sala de aula, olhando para aqueles que fomentam o processo educacional no Brasil e que se formulam sentenças, né, e objetivos específicos para as práticas educacionais, né, e como, por exemplo, essa questão da sociedade mais justa e igualitária, onde a educação deve construir cidadãos críticos que vão construir um protótipo de sociedade mais justa e igualitária, a gente chega a um seguinte questionamento. Se a educação moderna, e entendida como ideal, ela tem como mola mestra formar cidadãos críticos e habilitados a construírem uma sociedade mais justa e igualitária, por que é que você não vai incentivar a religião cristã, que traz em sua teologia moral conceitos de justiça, de prudência, de fortaleza, de temperança? Ou seja, são princípios que fazem brotar o esplendor moral, que vão fazer com que a sociedade se torne mais justa. Porque você vai dar a cada indivíduo aquilo que é justo. Você vai precar os seus instintos. Aquele indivíduo que tem aquele instinto de colérico, de matar, ele vai refrear através da temperança. Mas, ao invés disso, esse pessoal, o modelo pedagógico do Brasil, eles refutam essa ideia de religião, eles afastam por causa de uma série de princípios. Por quê? Essa é uma questão simples de se responder. Por quê? Tem a ver com o conceito de moral. As pessoas pensam que a moral, que muitas dessas famílias, né, e nós, professores, o pessoal adepto ao homeschooling e outros professores que lecionam em sala de aula, eles pensam que a nossa moral, que o moral é um conceito, deveria ser, mas assim, que o que nós pensamos ser a moral, o que nós entendemos como moral, é o mesmo que essas pessoas pensam ser, entendem ser, e não é. Então, a gente tem que entender que a nossa moral não é a moral deles. Isso não sou eu quem diz. Quem diz isso foi um revolucionário, um bolchevique, o Leon Trotsky, que ele escreve, inclusive, um libelo, um artigo, né, que se tornou um libelo, intitulado A Nossa Moral e a Deles. E ele vai responder a diversas acusações, ou justificar as acusações dos opositores, daqueles que viram e conseguiram enxergar no advento do partido bolchevique, daqueles revolucionários, e acusaram os comunistas de não ter moral. Então, os bolcheviques, os comunistas, eles não têm moral, eles são imorais. E Trotsky vai responder, vai tentar apresentar uma resposta a esses opositores do partido bolchevique, os opositores do comunismo. E esse libelo que vocês podem pegar na internet, dentro do portal marxist.org, por exemplo,
vai ter disponível esse libelo lá. Então, o Trotsky aqui vai responder uma série de questões no que diz respeito à questão de moral. Como os revolucionários pensam e entendem a moral, que é um conceito completamente diferente, é diametralmente oposto ao que a filosofia antiga moderna, a filosofia antiga greco-romana e a filosofia cristã, a teologia moral da Igreja Católica, do cristianismo, vai entender, vai entender. Então são dois conceitos distintos. Então por isso que tem essa questão, esses lobbies, né, no que diz respeito às escolas, a religião, mesmo com as escolas sendo praticamente formadas, tendo surgido dos mosteiros, tendo as universidades sendo fomentadas pela igreja, eles não querem que haja a religião dentro das escolas, o ensino religioso dentro das escolas. A segunda questão, que eles mentem tanto a respeito da religião, principalmente do cristianismo e da Igreja Católica, vai ser justificada aqui, nessa obra de Trotsky, da moral, tem a ver com a moral. A terceira, a própria questão do homeschooling, onde eles renegam e lutam, se opõem ao direito dos pais educarem os seus filhos, também tem a ver com o que Leon Trotsky vai explicar muita coisa. Então, se por exemplo, eles abominam, por exemplo, o De Magister de Santo Agostinho, porque eles vão entender que isso aqui fomenta o ensinamento religioso, se eles vão se opor a Didascalion de Hugo de São Vito, da educação da Idade Média, se eles vão se opor até mesmo ao Ratio Studiorum dos jesuítas, e vão ficar fazendo apologia a esses modelos educacionais que tem, esses pedagogos modernos, principalmente Vygotsky, Paulo Freire e Jean Piaget, para não citar outros, isso tem um porquê. Tem a ver também com o conceito de moral. Trotsky ele vai explicar isso muito bem no seu libelo, na sua resposta que ele dá aos seus opositores, aos opositores do Partido Bolchevique, nesse libelo, A Nossa Moral e a Deles, que foi escrito em 1938. Mas isso será um tema para o segundo vídeo. Então, nesse primeiro vídeo, é um vídeo introdutório que a gente trabalhou aqui, mas no segundo vídeo nós vamos destrinchar esse conceito trotskista de moral, revolucionário de moral, e aí vai ficar fácil, presumo eu, para que nós possamos entender o que está por trás dessa oposição sistemática à religião. Será porque mesmo que a religião porque uma coisa é religião, outra coisa é ciência? Não. Porque cientistas existiram aos montes dentro da igreja. Gregor Mendel foi o que viu a questão do Big Bang. O calendário gregoriano que existe hoje, vigorado desde pós o Concílio de Trento, foi formulado pelo Papa Gregório XIII e pelos astrônomos, que eram a maioria jesuítas e clérigos. Então, o próprio São Bernardo Bellarmino, inquisitor de Galilei, ele era cientista, ele era astrônomo. Então, a questão está muito mais além de ser a questão de uma coisa é religião, outra coisa é a ciência, porque não é isso. E também a questão do Estado laico. Isso que Estado laico, para eles, o Estado é laico. Não tem nada a ver com isso. O Estado laico, na prática, não existe, é só um mantra. Mas a gente vai explicar isso com calma no próximo vídeo. Então, um abraço, e principalmente destrinchar isso aqui, esse libelo de Trotsky, a nossa moral e a deles. Um abraço, fiquem todos com Deus.